descolada desde baixa, porém quando chega em 4.000 RPMs a tampa começa a atuar e onde ela tem a melhor faixa de eficiência, digamos assim. Então aqui ela começa a descolar bem mais. Em 5.000 RPMs, esse ponto aqui, sua moto saiu de 24,7 cavalos e foi para 29,07. A gente está falando aí de um ganho um pouco superior a 4 cavalos. 25 com 4, 29 é 4 cavalos e meio, mais ou menos, em 5.000 RPMs, que é um resultado muito bom. Hoje, assim, aqui a gente está falando de 24 para 29, 10% seria 2 cavalos e meio, então aqui está com entre 15 e 20%, então deve estar com 16, 17% de ganho. 16, 17% de ganho apenas com remate e a troca de uma peça, igual a tampa de alto fluxo, cara, é só na Himalaia que vem esse percentual de potência, assim. A maioria das motos, assim, só com remap vem 5%, e com mudança de escapamento, filtro de ar, colocando filtro de ar esportivo, o cara investindo aí 5.000 reais, a moto vem 10% de ganho. E a Himalaia vem esse salto absurdo, cara, isso é muito bom. Não. Quando a gente olha nesse mesmo 5.000 RPMs, a gente observa para o torque, a moto saiu de 3,5 kg de torque e foi para 4,16. Então aqui é a mesma coisa. Se fosse 10%, aqui seria 350 gramas, se fosse 20% seria 700 gramas. Saiu de 3,5, foi para quase 700 gramas. A gente está falando por volta de 600. Então aqui, por volta dos 17% também de melhora de torque. É um salto gigantesco também. Com o investimento de remap, mais peças sobressalentes, dar um salto desse é só no Himalaia também que acontece. Né? Isso é bom pro proprietário da Himalaia. Quando a gente olha aqui pro pico de torque, que é os 4,29, isso. Pico saiu de 3,75 foi para 4,29. A gente passa dos 7.000 RPMs, a tampa ela já não tem tanto efeito igual ela tem em média, embora ela ainda ajude a melhorar. Sem essa tampa de alto fluxo, raramente sua moto ia passar de 42 cavalos. Ia ficar lá em 41,8, 41,7, alguma coisa assim. Quando a gente olha aqui pro pico de potência, 22,47, beleza? Pico de potência, sua moto tinha 38,36 aqui nos 8.000 RPMs e agora foi para 42,47. Então de 38 para 42 é um ganho de 4 cavalos, superior também aos 10%. E deve estar nesse regime de RPM deve estar uns 12%, mais ou menos. E a RPM estendeu um pouquinho também? RPM normalmente nas Himalaias é opcional. Caso você não queira que aumente esse RPM, é fácil para eu trocar ali. Mas hoje eu digo que 99, acho que das 70 Himalaias que eu fiz, teve um só que não quis aumentar o RPM. Por quê? Aumentei 300 RPM na sua moto. O aumento de RPM é bom por alguns motivos. Nem todas as motos, nem em todos os casos. Cada caso é um caso. Por exemplo, naquela Phaser 1000 que estava aqui em cima, não aumenta o RPM dela. Aquela moto ela já trabalha lá no limite. Então, aumentar 300, 500 RPMs é arriscado. Não vale a pena. Na Himalaia, todo projeto que a gente vai fazer de remap e vamos fazer um aumento de RPM, a gente testa os limites. Escutando o motor, a gente consegue aumentando o RPM, escutando o motor a gente consegue entender qual que é o limite para a moto não quebrar. Isso, claro, tudo com insight no dinamômetro. Essa moto, se a gente abrir 800 RPM, 1000 RPMs, ela ainda roda, claro, está muito próximo do limite. Os 300 RPMs é um RPM super seguro, você não vai ter problema por conta desses 300 RPMs, o motor dela tem bastante margem ainda para conseguir abrir. E o bom de abrir o RPM é o quê? Em sexta marcha, se a gente for olhar aqui por velocidade final, que velocidade? Ela estava dando de roda ou de GPS 171, 172 de final. E agora, após o remap, ela está dando 178.
Só que assim, para sexta marcha, eu vejo muita galera vendendo isso como aumento de velocidade final. Não é o RPM que vai aumentar a velocidade final da sua moto, porque ela já não atinge limitador de RPM em sexta marcha antes do remate. Não é depois do remate que ela vai atingir o limitador. Em sexta marcha você nunca vai atingir esse RPM, então não vai fazer efeito nenhum. Agora, de primeira a quinta, sim. De primeira a quinta você consegue atingir o limitador. Se você estica uma marcha, por exemplo, uma segunda marcha, você tá para ultrapassar um carro, tá para sair no semáforo, tá para fugir de alguma situação que você tem que sair rápido, com esse RPM maior, em uma segunda, terceira, uma quarta marcha, você vai acelerar, a moto vai ter um fôlego maior, e você chegou até o final do RPM e vai colocar a próxima marcha. Quando você coloca a próxima marcha, sempre que você troca de marcha, o RPM cai. Então você sobe, você troca de marcha, ele cai. Você troca a próxima marcha, ele cai. Ele vem caindo. Como você aumentou o RPM e a marcha anterior você subiu até esse limitador superior do RPM, a próxima marcha que era para entrar na região, por exemplo, aqui, ela vai entrar 300 RPMs acima. Como a potência é algo que cresce gradativo, é uma subida linear, se era para você, quando você trocar de marcha, você entrar neste ponto, e agora você tem um RPM maior, se você entra neste ponto, aqui você tem mais potência do que aqui. Então as próximas marchas você entra com mais potência, quando é uma pegada mais esportiva. Então por isso você ganha vantagem, e você usa só a hora que você quer. Tipo, no dia a dia, raramente você vai criticar, mas quando você precisar, a moto tem esse fogo. Então por isso a gente aumenta o RPM. Em relação à mistura de combustível, é algo gritante também a diferença. Gráfico vermelho é o antes, gráfico verde é o depois. Essa moto em baixa, não só essa moto, a gente coloca aí motos a partir de 2023 que já começaram a migrar para Euro 5, que é uma certificação europeia que os países têm a certificação própria, que é a Promote, mas copia a europeia. Essa certificação, elas determinam que as montadoras e as fabricantes poluam menos. Mas é assim, é os governantes, a galera que não trabalham com engenharia, não trabalha com motorização, com calibração, fala assim, ó, vocês têm que... Os próximos motores, a próxima geração de motor tem que poluir 10% a menos. Como vocês vão fazer? A montadora ela tem saída mecânica para fazer e tem a saída por software para fazer essa diminuição de poluição. Uma forma mecânica deles fazerem isso é colocando um catalisador muito fodido, um catalisador muito bom ali, só que isso custa muita grana. Então a gente parte de um catalisador desse, que sei lá, é $100, $200 e vai para um catalisador de $2.000, $5.000. Aí não faz sentido comercialmente, uma moto de 30, 35 e para 50 mil por conta de um catalisador. Isso comercialmente não faz sentido. O que a montadora faz? Ela empobrece o combustível. Eu estou poluindo 50% a mais que eu deveria para atender a legislação. Então o que eu faço? Eu coloco metade do combustível que eu deveria colocar. Se eu tenho metade do combustível, eu vou poluir metade. Não é diretamente assim, mas é literalmente isso que eles fazem. Eles diminuem a quantidade de combustível e a moto trabalha pobre pra caramba durante a faixa de homologação. Se da faixa de homologação eles conseguem aumentar a quantidade de combustível, e esse aumento de quantidade de combustível está fora de homologação, mas eles não homologam nessa região. Essa que é a estratégia deles. Só que em alguns casos o motor fica tão ruim quando eles empobrecem o combustível que o motor começa a falhar e atropelar. Então eles diminuem o combustível o máximo que eles podem, aí eles vão e colocam um acelerador eletrônico. Que é que, colocar um acelerador eletrônico para aumentar a tecnologia da Himalaia e tal. Não é por isso. Isso é grana para eles não querem jogar grana fora. Aí eles colocam um acelerador eletrônico, por quê? O acelerador acaba, conforme você acelera aqui, a borboleta ali da injeção abre ao mesmo tempo. Copia sua mão. Com o acelerador eletrônico, o que eles podem fazer? Quando você pede 100% da potência, ele consegue dosar aqui. Agora eu entrego 15, aumentou o RPM, eu entrego 20, e você está pedindo 100%. Ele consegue colocar um delay nesse acelerador. Consequentemente, assim, no momento que a galera está acelerando 75%, que era para poluir 75%, se eu entregar 20% só para o motor, vai poluir os 20%. Então é uma segunda estratégia para diminuir a poluição. E atender essas normas. Então a Himalaia, ela tá, quando a gente olha para a calibração, ela está nessas duas fases.
Primeira fase, eles empobreceram o que dava de combustível para o motor não morrer e colocaram um delivery acelerador. Por isso que a moto é morta em primeira e segunda marcha, assim. Morta embaixo, depois que ela sobe a RPM, ela responde. Mas isso com o remap, ao invés de ficar um buraco, você vai ver quando você sair de segunda, ao invés de ficar aquele buraco e ela entregar só em alta, agora se acelera em segunda, ela vai responder em cima da hora. Então essa moto vem com uma mistura de combustível muito forte, ou melhor, muito pobre, aqui embaixo RPM. Depois que passou da faixa de homologação, ela vem indo para o ideal, que aqui não homologa. Só que algumas, não todas, ela tá vindo mais rica aqui por volta de 6.000 RPMs. Não é o caso da sua. A sua tava um pouquinho mais rica do que deveria, mas não estava exagerada. Tem algumas que vêm tipo 5, 7%, com 5, 7% a mais de combustível do que deveria e fiquei jogando combustível. Então a gente tirou essa mistura pobre que tinha aqui, levamos ela para uma condição ideal e conforme ela vem ganhando, vem chegando próximo do pico de torque e o pico de potência, aí sim a gente leva para uma condição perfeita. Então aqui para você ver, neste ponto aqui, por exemplo, onde ela estava com o lambda 1.30, agora ela está com o lambda 1.91, mas que ela estava 30% fora do que era ideal. É uma diferença brutal. Então, o que é que isso acarreta? A moto vai cabeçar menos. Se você tiver em uma marcha alta, uma sexta marcha em baixa velocidade, que a moto ela cabeçava, sei lá, 65 por hora, agora vai baixar um pouco isso. Claro, chega um limite que a moto não tem força para empurrar numa marcha tão alta, ela vai cabeçar também, mas você vai ver que esse cabeçamento vai diminuir. Isso aqui também faz com que a temperatura da câmara